Maravilha. Estamos aqui então no nosso primeiro podcast. Eu sou o Guilherme Lopes, está aqui minha esposa, se apresenta. Meu nome é Carla Lopes, tudo bem, pessoal? Nós somos casados há 15 anos e somos pastores desde sempre, né, amor? Sim. Desde os meus 21 anos de idade no Ministério Pastoral. E a gente queria contar um pouquinho da nossa história aqui nesse podcast. Deus nos dirigiu para um trabalho aqui através da internet, falar com pessoas que foram violentadas, não fisicamente, mas emocionalmente. E nós vamos dar início a uma série de vídeos chamado Violentados pela Religião. E por que isso? Porque nós fomos violentados pela religião mais de uma vez, desde o início do nosso ministério. E a Sim. gente vai hoje, através desse bate-papo aqui, não tem como ser melhor. Primeiro convidado, a minha própria mulher. Vamos fazer 16 anos juntos esse ano. E queria que a gente contasse, amor. Conta pra gente, se apresenta aí, fala como é que você ingressou no ministério, desde quando você tá nessa vida. Eu tive um encontro com Deus quando eu tinha 10 anos de idade, que eu conheci Jesus mais profundamente, né? Comecei a conhecê-lo. E quando eu fiz 12 anos, eu recebi um chamado para fazer a obra de Deus. Então, ali eu comecei a observar como que os outros obreiros trabalhavam ali, o amor que eles tinham, a dedicação. E então eu comecei a orar ao Senhor, né? E aquele amor também começou a crescer dentro de mim. A vontade de pregar sobre o amor de Deus, falar sobre a libertação, sobre a vida eterna. E quando eu fiz 13 anos de idade, eu conheci um obreiro que já era um pouco mais velho, que era um casal, na verdade, que ele fazia visitas na casa de pessoas e ele tinha o dom espiritual, né, de libertação. E então eu comecei a só acompanhá-lo como auxiliar, levava o olhinho para onde é a casa das pessoas, e ali eu via como que ele fazia. Ele orava, o demônio ia embora, e ele perguntava para a pessoa o problema, e ali ele orientava e pregava a palavra para aquela pessoa. E foi assim que nasceu dentro de mim também Se esse. apaixonou pela obra. Sim, não só na igreja ali, tipo assim, tô ali, tá todo mundo ali, eu só pego um negócio, levo pra pessoa. Não, foi assim com 13 anos que eu já comecei a ter um contato maior com a pessoa, com o Evangelismo de problema da rua, pessoa. lidar com as pessoas Sim, no lugar onde elas estão, no não dentro reservado, não só Exato. ali no geral, né? Aham. E aí, com 13 anos, você já começou também, mas também dentro da igreja, você ajudava, né? Você já Sim, era dentro obreiro da aos 13 igreja, anos, né? Só que ali eu já tinha um contato maior com as pessoas fora da igreja, espiritualmente, como Uhum. de orientar, de orar, né? E quando eu fiz 15 anos de idade, nós nos mudamos de casa, eu e a minha família. Então, eu fui para uma igreja maior, era mesmo ministério, só que era a sede. E antes eu comecei como obreiro numa igreja de 200 pessoas e agora já estava numa igreja de milhares de pessoas ali. Passava mais de 10 mil pessoas num domingo Sim, lá, eu lembro. Foi lá que eu te conheci, né? foi lá que nós nos A minha conhecemos. história também. Aí você, desde então, vai fazer 37 anos daqui a alguns Uns meses. meses. E a vida toda, ministerialmente, imagina que a gente tenha muita coisa para passar aqui, muita história para contar. E a minha história foi um pouco diferente. Meu pai e minha mãe, eles se divorciaram quando eu tinha 10 para 11 anos, né? E eu e meu irmão fomos morar com meu pai. Só que meu pai era empresário, muito bem sucedido, nasci num berço muito bem de vida, nascemos muito bem de vida, viajamos lugares, países e tivemos uma infância farta, uma adolescência maravilhosa. Só que quando meu pai tinha 42 anos, 41 para 42 anos, eu tinha 15 anos de idade, meu pai foi assassinado durante um assalto e nossa vida virou de cabeça para baixo. A gente simplesmente derreteu o patrimônio de milhões. A gente saldou várias dívidas, ainda ficamos endividados por conta que era uma empresa grande, a recorrência de valores ali que as pessoas vinham cobrar, independente de morto ou vivo, as contas têm que ser pagas, né? E foi assim que eu vim para a igreja. Eu cheguei, eu conheci o amor de Cristo através de uma situação adversa. Nós chegamos na igreja, eu tinha 15 para 16 anos. Ali eu comecei como membro, comecei ali a me envolver com as coisas. Tive um período um pouquinho afastado, quando eu me mudei da cidade de São Paulo para a Baixada Santista. Só que depois também, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu imergi totalmente. E ali eu entrei de cabeça, comecei aquela, né?
colaborar, depois fui obreiro e tive o chamado pastoral quando eu tinha 21 anos de idade. Eu fui levantado como um pastor auxiliar, que foi lá que eu conheci a minha esposa, Sim. na cidade de São Paulo. Hoje nós moramos aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Sim. E nós começamos a nossa vida ministerial juntos quando eu tinha praticamente 22 e ela 21 anos. Sim. E noivamos e foi a nossa primeira decepção. Por quê? Eu vou contar para vocês aqui o que aconteceu e é por conta dessas histórias que Deus tem dirigido a gente para esse ministério de pessoas que foram machucadas, violentadas pela religião. E eu digo religião porque Deus não machuca ninguém. O evangelho não machuca ninguém. Homens machucam homens. Pessoas machucam pessoas. E eu queria que você também depois comentasse a sua percepção, mas eu tinha 22 anos na época e eu estava só de igreja em igreja auxiliando, mas nenhum pastor tinha coragem de me falar a verdade. Porque quando você está nos bastidores, você está ali junto com os pastores, eles vestem uma armadura, né? Eles são super-heróis, eles são os nossos heróis. Eu imagino que essas pessoas que estão nos assistindo, elas também tinham ou já tiveram, talvez tenham essa visão de que pastor é super-herói, de que pastor é um super-homem, que ele não falha, que ele não erra, que não tem dores, não tem dores, ele não tem problema, ele está sempre ali. E não ali... tem aquele dia que acorda não, mal, né? Não tem bafo, né? Não tem TPM, não as pastoras. As pastoras não têm TPM, não acordam não tem descabeladas. saudade da família. Pois é. E o que aconteceu? Eu queria, assim, contar uma parte do que aconteceu, né, amor? Que teve um pastor que teve coragem. Eu estava na 4ª igreja auxiliando já. E esse pastor, ele viu que eu tinha uma inocência muito grande, um amor muito grande. E ele me chamou e falou assim para mim: ô Guilherme, senta aqui. E ele me colocou na mesa dele, na mesa do escritório da igreja. Isso foi na cidade de Diadema, em São Paulo. Sim. E ali ele abriu um livro, assim, um livro caixa. E eu espero que pessoas se conectem, porque eu quero falar para pessoas aqui maduras, para pessoas obreiros, pessoas que talvez hoje estejam fora por conta de homens. O nosso chamado é esse, para falar, trazer essas pessoas para uma realidade que talvez elas não estão vivendo. Sim. Que nós não podemos nos escandalizar com nada. E esse pastor, ele me chamou assim, ele abriu um livro, ele me mostrou as entradas e as saídas de dízimos e ofertas, e ele falou para mim assim: rapaz, nós somos isso daqui, ó. Nós somos um relatório. O que arrecada. Nós somos o que nós arrecadamos. E eu me escandalizei, eu chorei, eu falei para ele assim: pastor, não foi para isso que eu fui chamado. E eu falei: eu não quero isso, não é isso, eu não quero isso. E ele falou: como assim você vai sair do ministério? Eu falei: já estou saindo, estou ligando aqui para alguém vir me buscar. E eu lembro que eu te liguei na hora, né? Nós ainda não éramos casados, nós éramos noivos. E você já tinha quase 10 anos como obreira lá, né? Quase 9 anos como obreira. Era querida por todo mundo. E eu te contei o que aconteceu. Você lembra disso? Sim. Eu te liguei. Qual foi a sua... Porque assim, ó, quando você faz a obra nos bastidores, assim, não nos bastidores que eu quis dizer assim, no átrio. No átrio. Você não está no altar, você está no átrio. A obra, você tem uma visão diferente. Eles não falam isso para você quando você está no átrio, né? Então, por isso que as pessoas não entram já sabendo o que vão fazer e vão fazer de propósito aquilo. No caso, vamos explicar bem, que você estava se preparando para casar com o pastor. Isso. É diferente, você não era uma obreira comum. Não, porque assim, quando servia... eu fiz os meus 15 anos que eu fui para essa sede, a sede desse ministério, como eu falei antes, tinha então milhares de pessoas ali. Já não era mais uma igreja pequena, agora já era uma igreja bem grande. Então, o trabalho, consequentemente, aumentou. Por quê? Porque ali, por causa do presidente, né, do pastor presidente, muitos visitantes chegam ali, diferente de uma igreja menor de bairro. Então, a gente atendia pessoas de todos os lugares, com todos os problemas, todos os dias. Sim. Entendeu? Então, começou a nascer no meu coração o chamado de pregadora também. Sim. Então, eu já não queria mais só ficar ali no átrio. Eu queria que a minha vida fosse aquilo, viver para aquilo, renunciar tudo que eu podia ser, uma carreira. Tanto é que você não quis fazer faculdade, a tua mãe na época, né?
quis que você estudasse. Você Meu falou, padrasto não, arrumou não, a faculdade eu vou de viver no direito. altar, eu não quero Sim, estudar direito. porque a minha cabeça estava assim, eu vou 100%. fazer aquilo pro resto da minha vida, para sempre e todos os minutos da minha vida. Entendeu? Cada minuto que eu viver vai ser para falar, para evangelizar, para orar, para Isso pregar. me lembra a palavra consagração. Muitas pessoas pensam que sabem o que significa consagrar e ela pensa que consagrar é apresentar. E apresentar é uma coisa e consagrar é outra coisa. Quando Consagrar é você entregar para o consagra, Senhor. você dá para Deus. Aham. E no dia que eu fiz essa oração, eu falei, Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. Sim, Eu peguei minha vida e dei para Ele. E as pessoas, elas cometem um equívoco muito grande. E nós cometemos, vamos comentar aqui, né, nos próximos momentos, que nós damos algo para Deus, consagramos a nossa vida para Deus e depois queremos ela de volta. de volta. E aí, Né? quando você dá, não Porque tem geralmente quando você tem passa por um problema, você Deserto. pensa, eu sei como resolver. Uhum. E aí você então tira a sua vida da mão de Deus E e você tenta quer resolver. resolver com a força do seu braço. Fora, às vezes, fugindo do propósito do Senhor. Sim. A maioria das vezes foge do propósito do Senhor. Exatamente. E aí, eu te liguei, eu me lembro, e eu falei assim, amor, tá preparada? Sim. Aí você falou assim, por quê? Para mim foi um choque, porque eu também não sabia. Exato. Porque eu pensei que fazíamos, eu digo, nós no conjunto igreja. Uhum. Fazíamos aquilo por amor, pelas pessoas, para as pessoas. Os obreiros fazem. Sim, Os tanto obreiros é que eu fazem, falei aqui, exatamente. que lá Os no obreiros Átrio você tem uma fazem, visão de obra os chamados diferente. fazem. Independente do ministério, Sim. eles fazem. Nós pra fazíamos Deus. de tudo lá. Nós Exatamente. dávamos banho em mendigo, a gente cuidava de crianças na escolinha, orávamos por crianças que tinham problemas. Às vezes a criança ia sozinha para a igreja com algum parente distante, não ia com os seus pais. E ali contava para nós o que passava em casa. Nós orávamos pelas crianças, nós íamos até as comunidades, enchíamos ônibus e trazíamos pessoas que não tinham condição financeira de ir até a igreja. Sim. Entendeu? Libertávamos Evangelismo em as pessoas comunidade, endemoniadas. hospital, presídio, Asilo, tudo. Todos esses trabalhos nós fazíamos. orfanatos. Eu lembro que nós fazíamos Sim. também. Hospital de criança com câncer. Sim. E ali, quando eu te liguei e eu te contei o que aconteceu, né? O que o Robson, o pastor da época, falou pra mim. Eu fiquei com medo, porque eu pensei assim, se ela quiser me largar, porque ela quer continuar no ministério, porque eu tô saindo. Sim. Falei, eu vou respeitar. Eu amo ela, eu quero casar com ela. A gente estava noivo, já com o casamento marcado. Mas eu me lembro que você falou assim, não, tamo junto. Onde você for, eu vou Sim. também. E se Deus está chamando para isso, vamos, né? E mal sabíamos nós que era o primeiro deserto que a gente estava Era. entrando. Por quê? Porque nós vivemos uma vida de fantasia, uma vida de Disney. Porque aquela igreja era maravilhosa, as pessoas eram batizadas, as pessoas eram Ministério grande, conhecido. E nós fomos morar num apartamento, ó, casamos, né? Fomos morar num nosso apartamento de frente para o mar, mudamos para a Baixada Santista. E pensamos, agora vamos esperar o tempo curar essa ferida. Só que foi Só muito que não. difícil no primeiro ano. Primeiro de ano casamento. nosso de casado, nós Porque a gente tinha vivemos... acabado de passar essa decepção e já casamos. Sim. Foi rápido, porque a gente já estava com o casamento Sim, marcado. já tinha tudo marcado. Então, nós passamos esse problema já na fase de adaptação do casamento. Não, foi primeiro ano nosso de casamento. Acho que eu pensei em divorciar umas 52 vezes naquele ano. Tô brincando. Mas, assim, todo primeiro ano de casamento é difícil porque são duas famílias, duas criações diferentes, são duas Sim. pessoas com criações diferentes que estão se unindo ali, vivendo debaixo do mesmo teto. E sai faísca, não tem jeito. É 110 com 220, o fio estoura. Mas o que aconteceu? Ministerialmente, nós vivemos nossa primeira depressão. Porque eu me lembro que eu surfo desde os 15 anos de idade e eu estava ali recém-casado aos 23 anos, já para fazer 24, voltei a trabalhar, fui trabalhar com vendas na época, fui gerenciar uma agência de carros na época, Sim. né? E eu me lembro que eu não tinha prazer nenhum, morávamos em frente ao mar e eu não queria abrir a janela nem para ver o mar. Eu lembro que minha prancha ficou empoeirada, minhas pranchas, né, de surf, Sim. ficaram empoeiradas. Eu ganhei quase 20 quilos, comecei a perder cabelo. E nós vivemos um terror. Sim. Vivemos um terror. E por quê que nós vivemos isso? Porque no nosso coração nasceu aquela palavra assim,
dos evangelhos de Cristo. Porque assim, se Cristo, ele consumou todas as coisas na cruz, eu tinha isso dentro de mim. Tem alguma coisa errada com os ministérios, com a igreja. Porque por que eu tenho que fazer a mesma coisa que Cristo fez por mim? É, o sacrifício 2 vezes. Eu vou sacrificar 2 vezes? Vamos sacrificar Cristo novamente. Por que tem que ser desse jeito? E a gente começa a pensar assim, peraí, se eu tô certo, por que aquela igreja continua em pé? Se eu sair para fazer o que Deus me mostrou que estava errado, como é que eu olho para trás? E eu imagino que várias pessoas pensam isso, pessoas que estão agora afastadas de igreja, afastadas da obra, de ministério, às vezes você para e pensa assim, pera lá, eu saí para fazer o que é correto e parece que eu tô perdendo. Parece que eu agora, eu que sou errado. Eu saí como endemoniado, eu saí como errado porque eu quero fazer o que é correto. Você é o errado porque você se desconectou do grupo. Se desconectou do grupo. E parece que aquele grupo não sofre represária, não sofre consequência. Então você para pensar assim, pera lá, Deus não está comigo então, porque eu saí, porque eu me escandalizei com algo que eu tô vendo que está errado, e as pessoas que continuam lá fazendo errado, parece que a vida delas progride, parece que a vida delas prospera. E isso me causou uma depressão. E eu quero falar com você que está talvez nesse momento, que se Deus te dirigiu, então creia que foi Deus que te dirigiu. Nós somos emancipados, nós somos amadurecidos, não é no maná, é no deserto. E a Bíblia diz que Deus só pode entregar herança para filhos maduros. Para filho maduro. Você não vai entregar uma herança para uma criança de 10 anos de idade. Você não pega uma criança menor de idade, ela precisa de um tutor. Quando a criança é menor e ela recebe uma herança, ela precisa de alguém, um tutor, para tomar conta dela. Sim. Então, se você não amadureceu, você não está pronto para receber herança. E quando a gente fala amadurecer, nós estamos dizendo espiritualmente. Claro, tudo espiritualmente falando. E ali eu tive esse primeiro embate psicológico, emocional, nós tivemos isso. E a Carla também já ficou abatida emocionalmente, não queria mais saber. Pode contar. Mas ainda tinha o desejo, sempre tinha o desejo de voltar a fazer aquilo, porque era a nossa vida, a nossa natureza. Sim, era o que a gente sabia fazer. Sim. Aí nós conhecemos outro ministério. Uhum. E ali, né, resumindo a história, né, nós vivemos essa depressão grande, nós ficamos 1 ano e meio mais ou menos, né? 1 ano e meio mais ou menos, Sim, sem fazer a obra, contribuir com a obra de Deus no altar. E um amigo nosso, um pastor amigo nosso, ele pediu para ir lá em casa, ele foi lá em casa, pastor Firmiano, uma benção. o pastor casou a gente. Ele que casou a gente. Ele que casou a gente. E ele foi na minha casa um dia, ele nem deve lembrar disso, mas se ele estiver assistindo, que Deus abençoe ele. Ele foi na minha casa e ele falou assim, Guilherme, você tem que fazer a obra, cara, você nasceu para isso. Sim. Você tem um chamado. E eu falei, eu cuspi ali todas as minhas mágoas. Eu falei, não, tá tudo errado e tal, eu não quero fazer isso daí não é para mim. Não foi para isso que fomos chamados. Exatamente. Aí ele falou assim, olha, eu tô num ministério aqui que é diferente. Você não quer tentar? E eu falei, não quero, porque eu sei que, né, a princípio a gente falou não. Sim. Aí ele falou assim, ó, vem para cá e senta perto de mim aqui. Vem na minha aqui, igreja, e auxilia a gente aqui. Só que a gente já tinha um espírito, né, de fazer a obra, claro. E aí... Sair de uma igreja de milhares de pessoas, fomos para uma igreja... De bairro, né? Bem pequena, bem menor do que a que eu comecei no outro ministério. E a gente só pensava em levantar, pegar as coisas, fazer aquilo, conversar com as pessoas, oferecer oração. A gente não se sentia mais confortável em ficar sentado. Nossa natureza sempre foi fazer, né? Sim. E ali, o que acontece? Nós recebemos esse convite, ficamos acho que uns 3 meses ali do lado dele. E teve um dia que ele fez um evento na igreja lá e era para trazer ônibus, e a gente lotou um ônibus para levar para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, cara... Você precisa continuar com o seu chamado, não adianta você ficar aqui... Fica aqui comigo, você vai me atrapalhar aqui, você tá me incomodando aqui. Ele falou assim, procura um salão, abre um trabalho, e se for de Deus, se der certo... Vamos falar com o líder, nós vamos falar com a liderança com e você ingressa nesse ministério. E assim nós fizemos em 2007, 2008, não lembro, 2008, né? 2007. 2007. Nós, então, alugamos um ponto e... Um salão bonito, todo de vidro. Bonito. E o que aconteceu?
Ficou pequeno em poucos meses. Não, no primeiro dia a gente já, né? A gente já pensou, deu a hora da reunião, nós fizemos um trabalho evangelístico bem grandão, fomos Sim. de porta em porta, fazer aquele trabalho de panfletagem. Quando a gente começou ali, o primeiro dia não tinha som, não tinha nada. Não O tinha altar a gente fez de nada. madeira, lembra? Sim. Colocamos Colocamos o carpete, carpete. azulzinho. E aí, o culto era às 7h30 da noite. Quando deu 7h25, tinha 3 pessoas. Sim. E nós tínhamos chamado um rapaz para colocar o som alugado, microfone, Aham. caixa de som. Porque era o primeiro dia, Primeiro né? dia a gente não tinha Sim. condição de comprar ainda, eu aluguei. E aí o rapaz da feira chegou com uma perua Kombi lá com o som. É aqui mesmo? Porque não tá Não com cara tinha de igreja. fachada Não tá com ainda, cara de tava igreja. ficando pronto. Aí ele pegou e falou assim, rapaz, mas... Tipo assim, tava preocupado de não receber, né? Porque tinha que pagar a diária dele, não tinha Sim. ninguém, né? Aí eu falei, não, fica... Edivan, lembrei o nome dele. Eu falei, fica tranquilo, Edivan. E ali... fui pra trás lá, tinha um biombo, assim, que a gente fez de madeira, uma salinha. Pequena. Eu fui pra lá orar e a gente, meu Deus, né? Manda povo, porque a gente quer sentir que é confirmação Sim. do Senhor. E naquele dia ficou gente pra fora. Naquele dia chegou, o povo sempre chega atrasado, né? O povo de igreja é mal acostumado com o horário. Mas é porque tava frio também naquele Foi no dia. inverno. E aí as pessoas demoram mais um pouquinho, acho que era né? 7h30 da noite que a gente agendou. Quando deu 7h40, tinha mais de 100 pessoas lá Sim, dentro. tinha gente pra fora. Ficou O pequeno. salão era pequeno na época. Aí o próprio rapaz do som chegou para mim depois e falou assim, aluga um salão maior que esse aqui não vai Sim. dar, né? E foi o que aconteceu. Nós crescemos Rápido. de maneira, né, meteórica naquele ministério. E a gente, em menos de 2 anos, já trocamos de salão. Sim. Fomos para um salão 4 vezes maior. Aham. E tínhamos 2 cultos domingo, culto segunda, 3 cultos quarta, 3 cultos sexta, sempre com bastante gente. Tivemos uma ascensão meteórica e pensamos assim, como todo mundo, né, na sua zona de conforto. Era o que eu sei fazer, só estava no lugar errado. Uhum. E aí veio nossa segunda decepção ministerial. Conta pra gente, Sim. conta aí, mais ou menos. A gente se iludiu, né? Como Sim. muitas pessoas se iludem. É, porque o erro, assim, nós vimos o erro da primeira e o da segunda era um erro diferente do da primeira, mas Sim. talvez do mesmo Peso, igual né? ou pior. Sim. Não tinha como a gente continuar compactuando com né? aquilo. Infelizmente, as pessoas, elas deixam levar. Né? Às vezes por conta de salário, por conta de uma vida confortável. Já tá com a vida estável. E vai ficando, né? Ela sabe que tem um probleminha ali, ela sabe que tem um errinho a colar, ela sabe que o líder dela faz isso, que o outro faz aquilo, e ela releva, ela pondera, porque ela... não vou sair daqui, não vou procurar outro ministério, não quero começar tudo de novo. E foi o que passou na nossa cabeça, a gente conversou, né? Só que aí teve aconteceram muitas coisas. Muitas coisas. Horríveis, horríveis, que não dá nem para comentar Muitas aqui. coisas em outras, nos colegas, e depois, quando aconteceu com a nossa, foi a aí gota mandaram d'água. uma pastora auxiliar na nossa igreja lá, que Deu um problema. deu um problema, a liderança foi omissa, né? Pelo contrário, tentou até defender o problema da garota. Sim. E ali a gente já estava bem chateado com a situação. Porque a situação era feia. grave. Não convém contar aqui tudo uma sim, vez, não, mas não era vamos uma falar coisa nome de grave. ministério, não Sim. vamos falar nome de ministério. Não era uma coisinha boba. Foram vários acontecimentos muito sérios. Exatamente, né? exatamente. Mas assim, o que eu quero dividir aqui é que, mais uma vez, a gente estava na mesma situação. Mais um deserto. Diferente, porém era o mesmo. Só que dessa vez, depois de um crescimento grande, depois de uma vida estável, morando bem, né, vivendo uma vida regalada, porém, assim, com o espírito desgostoso. O nosso desgostoso. crescimento foi tão rápido que do final de 35 igrejas à última, nós passamos para um ranking de segunda da região. Né? Em menos de um Contando ano e meio. com pessoas, tamanho, sim. ofertas e tudo. E muito grave, porque assim, tem muita gente nos assistindo que deve ter visto já muita coisa. Deve ter visto dentro do ministério escândalos, deve ter visto pastores, líderes fazendo coisas que não agradam. E muitas pessoas não têm coragem
de sair. Por quê? Porque às vezes está na zona de conforto. Sim. Às vezes está ali acostumado com a vida que leva. E eu estou falando aqui para pastores também. Pastores, a gente está fazendo um trabalho aqui em Balneário Camboriú com pastores, onde os pastores, eles são muito machucados também, são muito violentados pelos líderes. Sim. Só que muitas vezes eles não têm coragem de tomar a atitude que nós tomamos, porque não foi fácil. E não só de ver o que é errado dentro do ministério, mas de passar humilhações também. Sim, xingamentos, humilhações dos líderes, eu tô emocional, falando, né? Dos membros, menos, né? Bem menos, mas mais dos líderes. Violência emocional, Sim. totalmente. E o que eu queria dividir com os irmãos aqui é que tudo isso não vem de Deus. Quem faz isso é o homem. O homem. Então, assim, o que eu quero deixar claro durante esse nosso bate-papo aqui é que tudo o que você vê de errado dentro de uma casa, dentro de um ministério, não veio da parte de Deus. Houve a corrupção do homem. O pecado original está presente ali. Então, assim, que Deus possa falar com você através desse nosso bate-papo aqui, que você não é culpado de nada que você viveu, e que Deus também não. Essas violências emocionais que essas pessoas passaram, Carla, elas vêm do coração do homem. Sim. Elas Da vêm natureza da natureza caída. caída do homem. Sim. Exatamente. E a gente foi num evento de pastores, e o pastor Miles Munro, lembra? Infelizmente faleceu num acidente aéreo recentemente, agora faz acho que 3 ou 4 anos. E ele trouxe uma revelação. Ele veio com a palavra do reino. Sim. Falando a diferença da salvação Para o reino. da graça, da palavra, do evangelho da graça e do evangelho do reino. São 2 Bíblias dentro da Bíblia. E você começa a entender, quando ele falou aquela parte do Pai Nosso, que ele fala assim... O significado. O que significa a oração que o próprio Jesus Cristo ensinou? O próprio Cristo ensinou a gente a orar assim: Pai nosso que estás no céu, dirigindo a oração a Deus. Sim. Santificado, ou seja, ele está enaltecendo a pessoa de Jesus, né? A pessoa de Deus. Seja o teu nome. E venha a nós o teu reino. E o crente está esperando ir para o céu. O crente está esperando mudar de lugar. O crente está esperando uma mudança física, uma mudança transcendental. E a oração de Jesus é falando para que um reino venha. Uma cultura. Sabe por que as pessoas não entendem a oração? Porque elas não sabem o que é reino. Se eu perguntar aqui para 100 pessoas, 99%, se eu perguntar o que é reino de Deus, elas vão falar assim: é a obra, é a igreja, é a vontade. Não sabe o que é governo, né? Reino é governo. Então, Cristo está orando para que venha um governo sobre a terra. Para que o governo de Deus, ou seja, o reinado dele, venha sobre nós. E eu comecei a estudar sobre aquilo, eu fiquei maluco, e eu falei: meu Deus, eu estou pregando tudo errado, eu estou errado. Só que eu ainda não tinha tido todo o entendimento da revelação, eu tive só uma pincelada. Deus veio e falou: só entenda. E aquilo ali foi a gota d'água pra gente. A gente estava pregando um outro evangelho, né? A gente estava pregando a graça, a salvação que se perde, se peca. Tem que pagar pela salvação. Não com dinheiro. Com atitude. As nossas obras pagam a nossa salvação. Se você fizer isso, você vai pro inferno, você vai pro céu. E aquilo foi tudo uma loucura pra gente. Uma loucura. E ali eu comecei a estudar e entender. E a gente falou assim: não vai dar para ficar mais, porque a gente está falando outro idioma. Sim. Falamos línguas diferentes. E nós, então... Nos desligamos, passamos um período, né, nos preparando financeiramente, voltei a trabalhar. E quando eu falo voltar a trabalhar, não é que pastor não trabalha, não. Tô falando trabalhar porque antes fora. Nós vivíamos 24 horas para a igreja. Do ministério. Eu não tinha um ofício fora ministerial. Sim. E aí, como eu saí desse outro ministério, eu voltei a ter um ofício extra-ministerial para poder manter minha casa, né? E logo Deus fez nascer o nosso trabalho, o nosso ministério, na Baixada Santista mesmo. E agora começa a parte interessante da nossa conversa. A parte mais porque aí você pensa assim: pronto. Agora resolveu. Né? O problema era o pecado do outro, o problema era... E aqui, que Deus possa abençoar essas pessoas que estão acompanhando até agora, que nós fizemos uma descoberta que travou
a nossa vida por alguns anos. Porque depois de quase 5 anos do nosso ministério, a gente, do nada, percebeu que a gente era refém do sistema religioso. Sim. E isso me machucou, isso me matou. Porque eu percebi que eu era obrigado a fazer... Nós tínhamos programa de rádio, tínhamos programa de TV. Televisão. E as pessoas vinham para a nossa igreja por conta do oba-oba. Elas vinham por conta atrás da bênção, da né? campanha. Porque a gente sempre foi... Nós sempre fomos pastores que orávamos e acontecia. Determinávamos o milagre acontecia. Pessoas eram curadas, pessoas eram prósperas, pessoas arrumavam um trabalho, pessoas mudavam de vida. Sim. E então elas viam aquilo e queriam aquilo. E nós Mas nós não fazíamos no interesse Sim. do milagre. Nós fazíamos... Na nossa cabeça estava Sim, certo, né? Nós fazíamos como obra de Deus, como aquilo que tem que ser feito. Sim. E eu me lembro que eu tive uma epifania em cima do altar, assim, eu vi a igreja cheia, era uma reunião, sexta-feira, era uma reunião de milagres. De milagres. De fé, sempre lotado, nossa reunião Várias de causas na justiça tinham saído naquele várias tempo. milagres, muitas pessoas curadas, tivemos HIV, câncer, caroço, sempre Deus fazendo a obra. As pessoas chegavam lá, endemoniadas na porta, já manifestavam os demônios. Sim, nunca uma pessoa chegou com um currículo ou com uma carteira de Nós trabalho e orou que a pessoa sim. não foi honrada na sua oração. E sempre fomos usados, mas... Pessoas estéril também que tiveram filhos. Sim, mas o que nós reparamos, a palavra que eu acabei de usar, nós sempre fomos usados. Mas aí é que tá. Por Deus? Não. Nós descobrimos, depois de quase 10 anos, 12 anos de ministério, que a gente estava sendo usado pelo homem. Que nós não tínhamos sido curados às violências emocionais que nós tínhamos sofrido. Porque nós entendemos, não sei se o pessoal de casa sabe o nome, tem um nome, eu esqueci o nome agora, mas quando a vítima se apaixona pelo bandido, pelo abusador, tem um complexo, tem um nome, eu vou lembrar, no meio eu vou falar, mas é mais ou menos isso que acontece com as pessoas. Elas são tão abusadas emocionalmente, você vê coisas dentro das igrejas acontecer que você fala assim, não é possível que as pessoas não estão vendo que esse cara é louco. Aham. Não é possível. Mas elas não enxergam. Não enxergam. Espiritualmente, Por quê? a visão está fechada. Exatamente. Ela é tão machucada. Como escamas. Ela é tão machucada emocionalmente, ela é tão violentada, né, que ela não se sente violentada. Ela acha que ela está errada. Exato. Porque se o pastor está falando aquilo, ela está errada. E ela tem que mudar. Se ela denunciar, o errado é quem denuncia. Nós vemos fatos na internet, aí no YouTube, de moças que foram entregar pastores de grandes ministérios e que a pessoa que entregou o abusador sai como errada. Meu Deus, eles não sabem quem é Cristo. E eu estava contando sobre, né, a epifania, eu tive uma visão em cima do altar onde eu falei assim, tudo que eu recriminava, eu estou sendo obrigado a fazer para ter gente na igreja. 6 anos depois. 5, né? Quase 5 a 6 anos. Quase 6 anos depois. Eu falei, meu Deus, aquela direção que eu tive através do pastor Miles, eu recebi, entendi, mas não apliquei. Por quê? Porque para ter resultado, vou dar um exemplo aqui. Se eu pregasse o evangelho genuíno, cristalino, as pessoas não se interessam por isso. E então, não era vítima mais do sistema agora, mas eu era vítima das pessoas. E aí tá cheio de gente aqui que prega o que a pessoa quer ouvir. Sim. Por isso é que nasceu o coach no altar. Porque se você não fala o que a pessoa quer ouvir, a pessoa vai embora, como se fosse um produto. Uhum. Como se Cristo fosse um garçom, onde você levanta a mão e se ele não atender, você simplesmente muda de restaurante. Ele te serve. Ele te serve. Não é As você pessoas que não serve entenderam ele. a essência do que é o evangelho. E ali, nós começamos a pior fase. A pior. Da nossa vida. Porque eu fiz uma oração nesse dia. Eu falei para Deus assim, eu não quero mais fazer isso. Mais uma vez, falei, eu não quero. Só que agora não tinha mais para onde. Para onde ir? Para onde eu vou? Eu saí Sim. dos outros ministérios falando que o problema estava lá
e começamos um trabalho achando que estávamos resolvendo Íamos os fazer o que era problemas. certo. Só que agora o problema está comigo. Aí eu pensei, então eu sou o problema. O erro está em mim. E não. E a gente descobriu que as pessoas estão tão desconectadas do eterno que elas veem a igreja como uma loja. Para buscar algo, não que não seja Deus. Né? Repara, Não é Deus. repara, 99% das igrejas hoje, eles colocam cultos temáticos, como se fosse um filme de cinema. Terça-feira do milagre. Quarta, como se Deus tivesse dia para fazer qualquer coisa. Quarta-feira da família sagrada. Sexta-feira do Aí não a sei pessoa o quê. olha e fala, Deixa eu ver o meu preciso menu. ir na terça. Exatamente. O meu né? problema é emocional. O meu problema é de casamento. Então Sim. eu vou no dia que é o dia do casamento. Meu Deus, e Cristo? Então Deus não está na coisa. É humano. E o homem buscando o que o homem está entregando. E é aí que a gente caiu no maior escândalo da nossa vida. Porque se Jesus é a fonte a jorrar para a vida eterna, então a pessoa saciada dessa água, ela tem tudo. Ela, Cristo, ela nela, vive dessa fonte. ela é. Sim. Não preciso ir num dia buscar um milagre, um dia buscar um negócio. Se Jesus é a fonte e eu estou em Cristo, eu estou introduzido em Cristo, então eu sou a fonte. Amém. É isso. E só que hoje nós entendemos isso. E Sim. agora a gente queria contar, né, dividir mais ou menos A pior fase. A pior fase da nossa vida. Foi quando, depois dessa oração, que eu falei, Deus, eu não quero mais isso. Sim. Então, nós sentimos de Deus de parar. Parar. Parar e parar mesmo. Só que essa igreja era nosso filho. É o nosso filho. E imagina a dor de perder um filho. A gente foi a mesma dor, porque Sim. a gente passou esse ministério e nós mudamos de São Paulo para Santa Catarina e a gente falou assim, nunca mais a gente vai fazer a obra de Deus. Nunca mais eu vou à igreja nenhuma, nunca mais eu quero saber de problema de ninguém, eu não tenho palavra para dar para ninguém. Acabou, nunca mais. Aconteceu o pior que podia acontecer. Nós nos desconectamos das pessoas. Das pessoas. Porque a gente passou a não acreditar mais em pessoas. Sim. Porque assim, a gente ao invés de colocar a culpa no sistema religioso, a gente ao invés de colocar a culpa nos opressores, nós colocamos a culpa nos oprimidos. Nós já achamos que os problemas eram os oprimidos. Sim. As pessoas que sofrem. Porque, Carla, você não tem noção. As pessoas estão nas igrejas e muitos que estão nos assistindo estão fora da igreja porque foram oprimidas. Sim. E elas não estão culpadas. Ou porque não, sabe, receberam de Deus um chamado, um propósito e estão sendo impedidas de realizar aquele propósito dentro do seu ministério, da sua igreja, Porque da sua acha comunidade. que tá tudo errado. Sim. Entendeu? E a gente, então, mudou de estado, falando, não quero mais saber, vamos mudar de cidade. A Carla, Deus falou com ela, não foi comigo. Ela falou para mim assim, amor, até dezembro, isso foi 2016. Sim. Até dezembro a gente não Isso vai mais foi ficar. em agosto, mais ou menos, em né? dezembro. Eu falei, em dezembro nós não vamos estar mais aqui. Deus falou comigo que até dezembro nós não estaremos mais aqui. Ele falou claramente. E eu acreditei, falei, amém, vamos respirar um ar novo. Mas eu não sabia para onde, eu só sabia que não ia estar mais lá. Exatamente. E a gente mudou. O Senhor nos dirigiu para cá. Mudou de estado, encontramos essa cidade, chegamos aqui sem conhecer ninguém. Ninguém. E eu me lembro que... E estávamos passando a fase do deserto. O início. Porque toda a tristeza do mundo a gente estava carregando ali naquele momento. É como se nosso filho tivesse morrido mesmo. Exato. Porque a gente já não queria mais falar, não queria mais pregar, não queria mais viver o propósito que Deus tinha para nós. E é óbvio que isso nos trouxe infelicidade. Eu, falando por mim agora, né? Se eu via alguém que estava precisando ou sofrendo, eu falava, não, eu agia friamente. Só que lá dentro do meu coração, a minha natureza tentava lutar contra isso. Sim. Tentava falar, não, você precisa falar, você precisa agir, você precisa orar. Só que a minha decepção naquele momento era tão forte que eu falava, não, pra quê? Aí depois essa pessoa vai simplesmente virar as costas, vai dizer que eu não era de Deus, que não sei o que, e vai embora. Então acabava que a minha natureza espiritual lutava com a minha natureza caída. Sim.
E naquele momento, por causa da dor, por causa da depressão, por causa da frustração, da decepção, eu então estava dando ouvido à minha natureza caída. E eu me lembro... Como se eu estivesse rejeitando o propósito que Deus tinha colocado para mim. Mas foi o que aconteceu mesmo. Sim, gente... rejeitei. Falei, não quero, Deus. Devolve, eu não quero, entendeu? Eu me lembro que eu tive várias crises, né, nesses últimos anos aí, 4 anos. E eu tive várias crises emocionais de não querer mais nada, de falar assim, não sou pastor. Até a Carla, vou contar uma particularidade aqui. Eu, às vezes, no meio de uma conversa com alguém, fazendo algum negócio, alguma venda, alguma coisa, surgia esse assunto de igreja, eu falava, eu pastoreei. Sempre falava no passado, pastoreei igreja durante muitos anos da minha vida. Aí a Carla chegava assim e falava assim, não fala que você foi pastor. Não fala mais isso, não fala isso mais acabou. isso. Você não é pastor. E eu me lembro que muitas vezes eu chegava em casa assim, e eu falava assim, eu tenho algo dentro de mim. Deus quer me usar de alguma forma. Eu não sei como, mas Deus vai me usar. Sim. E muitas vezes eu chorei, porque, assim, eu creio no chamado, entendeu? E é triste, muitas vezes você chega em casa e você depara com a sua esposa falando assim, não quero mais. Eu não quero mais cuidar de pessoas. E você vê, a minha esposa, desde os 13 anos de idade, ela cuida de pessoas. Ela é uma psicóloga desde os 13 anos de idade. E você ouvir da boca dela isso, doeu. Foi o início do nosso deserto. E a gente achou que já tinha passado por desertos. Mas eu acho que ali deu início o pior dos desertos. Sim. Porque foi a falta de identidade. E Deus continuava mandando pessoas para nós. Sempre. E a gente não. Porque a gente estava perdido. Na verdade, a gente não sabia mais como voltar. A gente estava tão perdido dentro de nós mesmos, do nosso propósito, que a gente não sabia o que fazer, como voltar, e a gente não queria mais passar por aquela dor que a gente já tinha passado 3 vezes. Porque a gente quando é machucado, a gente não quer se machucar de novo. Você caiu de bicicleta naquela curva ali. Você vai evitar aquela curva ali, porque você sabe que se você passar de novo ali, você vai cair de novo. Então, a gente, emocionalmente, nós ficamos abalados, abatidos. E assim, várias vezes eu sentava na rede ali em casa, assim, pegava o meu violão, começava a cantar. E aconteceu algo, assim, espiritual. Que eu comecei a esquecer os louvores. Eu não estava mais me conectando com as coisas de Deus. Uhum. E aí eu só lembrava das antigas, né? Das músicas de 20 anos, Sim. 30 anos atrás. E aí eu comecei a tocar uma música um dia lá e Deus falou forte no meu coração. E eu falei assim, eu não sei como, não sei o quê, mas eu tô à disposição. Eu quero. Lembrando a gente começou, quando a gente consagrou a nossa vida a Deus, a gente deu para Ele. Deu. E aí agora a gente tentou tomar de volta. A gente não queria mais. Aí como é que pode você dar uma coisa para Deus, né? Aquela passagem onde Samuel é consagrado a Deus, né? Ana entrega, né? Coloca ele no altar. Ele vai ser criado pelo profeta. Não é mais filho da Ana agora. Sim. Ele vai ser dado. Ele foi consagrado e ele foi criado no altar. E as pessoas elas falam assim, Deus, eu consagro a ti meu carro. Não consagra carro, gente. Se você consagrar o teu carro, então você tem que dar o teu carro para Deus. Igreja. Entrega no altar da igreja, porque se você deu, tá dado. Não tem... Agora, orar, apresentar é outra coisa, né? E nessa época que nós passamos por isso, até as nossas orações esfriaram. Porque eu não sabia mais o que falar para Deus. Não sabia mais como buscar Deus, porque eu não tinha palavras. Eu só ficava ali, na presença dele. E eu dizia para ele, Deus, eu não sei. Não sei mais o que eu sou. Não sei quem eu sou. Eu perdi todos esses anos da minha vida. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu não sei fazer outra coisa. E eu não tenho mais futuro. Acabou. Morreu. E eu não tinha mais aquela vontade, aquele amor, aquele desejo, aquela alegria de buscar Deus. Porque eu involuntariamente eu conectei aquilo com Deus. Sim, colocamos a culpa em Deus. Porque você pensa assim, e imagino que as então, pessoas... Deus não me chamou, se isso aconteceu e a gente não tá mais fazendo... Se Deus trouxe alguém para assistir essa nossa conversa,
Eu imagino que muitas pessoas estão passando por essa mesma fase de estarem fora de uma igreja, fora de um ministério, talvez não faz mais a obra de Deus, né? Como obreiro, como pastor, como um voluntário, e pensa que Deus abandonou. Ela coloca a culpa em Deus. Ou ela coloca em dúvida o chamado. Exatamente. O propósito. E eu tava tocando violão um dia e tocando aquela música Sonda-me, né? Eu sei que tu me sondas. E eu comecei a entrar, como há muito tempo eu não sentia a presença de Deus. E veio uma palavra no meu coração. Quando Elias, ele estava na caverna, com medo da morte, que a rainha mandou buscar Elias, né? Queria matar. E o Elias, ele estava ali, foi sustentado pelos animais. Deus mandava ali o sustento. E o Elias, ele, infelizmente, assim, é uma parte do ministério dele que ele foi homem naquele momento, como nós somos. Todos nós somos errantes, somos pecadores. E o que eu quero dizer é que o Elias, ele fez uma oração dizendo assim: só eu fiquei. E o problema é que quando você acha que você está sozinho, você se distancia da multidão. Você vai para a caverna. Você se esconde. Você se esconde. E você quer ficar sozinho. Não existe ministério escondido. Quando Deus levanta, é para colocar no alto. É porque o propósito de Deus diz respeito a pessoas. Pessoas. E não tem como você ter ministério, você exercer ministério calado. Exercer ministério sozinho. E aí, a palavra veio para Elias, que assim como ele, havia outros 7.000 que não se dobraram a Baal. Outros 7.000 que não se prostraram. Que também estavam lutando. Que estavam no mesmo propósito, que estavam vivendo a mesma coisa. Que estavam vivendo o deserto. Porque o deserto é para amadurecer os filhos. Para que eles possam receber algo de Deus. E as pessoas acham que o deserto é a morte. Mas o deserto é a preparação para a vida. Sim. Os seus problemas, você que nos assiste, os seus problemas te capacitam para reinar. Os teus problemas te capacitam para você receber a tua herança, tanto aqui na terra como lá no céu, a herança eterna. E também o galardão. São os desertos, não são as coisas fáceis. Que Deus forja o caráter da pessoa, Deus dá força para a pessoa ali no problema. Sim. Ninguém pode dizer que é forte se não venceu algo mais forte do que o que ela achava que era. Exatamente. E o que aconteceu? E eu quero, assim, contar o fim desse nosso primeiro bate-papo, é que nós tivemos um verdadeiro encontro com o Cristo. Com Cristo. E não com Jesus. E agora eu quero pregar, eu quero falar do que está acontecendo na nossa vida e o porquê que nasceu esse trabalho aqui, Violentados pela Religião. Porque Cristo não é religião. Jesus não é igreja. As igrejas copiam a vida do Jesus homem. Elas leem os evangelhos dos feitos do Jesus homem. E elas não entendem que nasce o cristianismo com o Cristo e não com Jesus. Tem que ser apresentado para a pessoa o Cristo. As pessoas, elas copiam a vida do Jesus. Guilherme, são duas pessoas? Não, é a mesma pessoa, são duas naturezas. Sim. São naturezas distintas. Todas as vezes que você vê na Bíblia, quando a Bíblia fala a palavra do Senhor, né? João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Logos, a palavra não é a escritura sagrada, a palavra não é a Bíblia. A palavra é uma pessoa. A palavra é viva. É viva. E as pessoas não entendem. Escritura sagrada, cânons, livros, Bíblion, cânon, 66 livros. Isso são as escrituras sagradas. A palavra de Deus é uma pessoa, é Cristo. E toda vez que você lê nas escrituras que veio a palavra do Senhor a alguém, é quando Cristo foi revelado para esse alguém. Abraão foi revelado Cristo, Moisés foi revelado Cristo. As pessoas acham que era um anjo que aparecia, uma visão louca. Não, era só a obra do Deus vivo sendo manifesta àquela pessoa. E foi o que aconteceu com a gente nos últimos tempos. Foi revelado a nós o Cristo. Nós entendemos que quando Jesus ele sobe para a cruz, e a palavra de Isaías diz, né, que ele levou sobre si, ali na cruz, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, a Bíblia fala que Cristo,
Jesus, aliás, ele sobe na cruz, ele é levado. E ele, tendo sede, ele pediu algo de beber. E deram de beber para ele o vinagre. Naquele momento, a Bíblia fala o seguinte, que ele entrega o Espírito. E ele diz uma palavra, que está consumado. Está consumado. Naquele momento, o Jesus sai de cena e entra o Cristo. Porque ele entregando o Espírito, a Bíblia fala que houve um estardalhaço espiritual. Ele vence a morte, um terremoto. Ele vence o inferno. Por quê? Porque ali é manifesto o Cristo. E o deserto, a cruz, o deserto, ela só prepara o Jesus para o Cristo. Jesus, no deserto, ele teve fome, ele foi preparando, ele estava sendo preparado para o que haveria de acontecer. Sim. E com a gente não é diferente. Por que você acha que viver a vida do crente é uma vida de conto de fadas, de Disneylândia? Não é. É uma vida de deserto. Só que é esse deserto que nos capacita para vencer. É esse deserto que nos traz. E o que eu queria deixar uma palavra aqui, também você deixasse uma palavra. Sim. Que o tempo novo que nós estamos vivendo é maravilhoso o que nós estamos vivendo. E Deus está levantando a nossa vida, amor, a partir de hoje, para abençoar pessoas, para trazer pessoas que estão afastadas, pessoas que estão desigrejadas, machucadas. Pessoas que foram violentadas, estão machucadas. E a gente está aqui, nos colocando à disposição para abençoar pessoas, para ajudar pessoas. Nós vamos ter aqui no nosso canal, eu vou colocar lá embaixo na descrição do vídeo, os nossos contatos, nosso Instagram, WhatsApp, a gente vai, não sei se vamos criar um grupo, eu não sei ainda, Deus vai direcionar a gente, como a gente vai fazer, para estar em contato com essas pessoas. Nós queremos dividir, né? Tem um pastor amigo nosso que fala a palavra impartir várias vezes, Impartir. né? Dividir em partes. Nós queremos dividir o amor que nasceu no nosso coração em abençoar pessoas que estão nessa mesma situação que nós passamos e nós cruzamos o deserto. O que eu quero dizer para essa pessoa que está machucada, quero dizer que essa dor que você está sentindo, talvez você está sentindo desconectado, né, da religião ou da igreja ou de pessoas, ou que você acha que você esfriou. Eu quero dizer para você que Deus, ele não erra. Se ele te chamou, ele tem um propósito na sua vida. E esse propósito precisa ser cumprido, porque enquanto esse propósito não for cumprido, você vai ser infeliz, você vai carregar essa tristeza dentro do seu coração, essa incerteza. Se você não tem certeza do seu propósito, do seu chamado, o que eu devo fazer, eu não sei como agir, então ore ao Senhor, que foi o que nós fizemos até que nós encontramos o nosso caminho. Ore ao Senhor, diga, Senhor, me dirige para o meu propósito. Porque enquanto você não estiver cumprindo, você não vai conseguir a plenitude. E as pessoas podem tentar te parar, te impedir, falar que você não tem esse chamado. Só que quando Deus tem um chamado para a sua vida, você tem certeza dentro do seu coração. E aquilo queima dentro de você, arde dentro de você, como eu falei antes. Às vezes eu via alguém triste, abatido, que precisava de uma palavra. E por causa que eu estava machucada, ferida, doente espiritualmente, eu falava, não vou falar, não vou sentir nada, querendo agir friamente. Só que dentro do meu coração queimava a minha natureza de ir lá e ajudar e fazer e orar. Então, às vezes, pessoas têm te impedido, até mesmo seu pastor pode ser, o seu líder, tem tentado te impedir realizar o seu propósito. Não pare por isso, porque o Senhor não se engana. Deus não se engana. Se Ele te chamou, se Ele te colocou dentro de você esse desejo pelas pessoas, de orar, de ajudar, de fazer, ou de louvar, ou de visitar as pessoas, seja o seu propósito, o chamado qual for, então cumpra, nem que você tenha que se desconectar desse ministério que você está agora, vai ser doído, mas você não pode deixar de cumprir. Toda ruptura é doída, mas é necessária muitas vezes, né? Mas nós não podemos deixar de cumprir o nosso propósito. Exato. Porque o nosso propósito, ele nasce desde a eternidade. Sim. Deus, as pessoas não sabem a diferença entre missão e propósito, né? Encontrei meu propósito com 40 anos, encontrei meu propósito aos 50 anos. Não. Você achou tua missão. O teu propósito foi gerado em Cristo antes da fundação do mundo. Antes de Adão, o teu propósito já existia. Porque Deus já nos conhecia de no eternidade eterno. em eternidade, ele nos conhecia. Então, antes dele formar
não fazer, mas formar todas as coisas, nós já havíamos sido escolhidos, chamados. E o nosso propósito já havia sido ordenado desde a eternidade. Então, o que você está descobrindo hoje não é nada novo. Já tem aí milhões de anos, milhares de anos, que já estava, né, sendo declarado nos céus. E você só está cumprindo agora uma missão, um ato profético, algo que você vai fazer. Agora, o que tem que ser feito, você já sabe. Não, e eu digo para você o seguinte, Deus vai te levar para o caminho que você tem que seguir, o seu propósito. Deus vai te conduzir ao caminho. E aí você pode pensar assim, mas na minha igreja não tem como eu cumprir meu ministério, meu chamado. O mundo é enorme e Deus criou milhões de pessoas que precisam conhecê-lo, que precisam encontrar seu propósito também. Então, ore ao Senhor, Senhor me dirija lá no meu trabalho, lá na fila do banco, do pão. O chamado que você tem não é só realizado dentro da igreja. Aonde você for, você tem a fonte. As pessoas você tentam colocar Deus dentro de uma caixa. E pessoas estão no mundo. Sim, todo porque o propósito de Deus não é diz respeito à igreja. São pessoas. Não diz respeito à limpeza da igreja, não diz respeito a pegar o alforje, não diz respeito a servir ao pastor com água. O seu propósito diz respeito a pessoas. Sim. Nós servimos a pessoas. Levando Cristo para essas pessoas, fazendo essas pessoas entenderem também o seu propósito, também o seu chamado, entenderem a salvação de uma maneira real. Você não precisa pagar pela sua salvação, não é uma dívida. Sim. Deus deu de graça para as pessoas, como presente. E presente não se cobra. Você entrega um presente para alguém e fala, então agora R$100. Não pode ser revogado mais. Presente é presente. Você deu de graça. E Deus, ele nos deu essa salvação, esse maior presente que nós recebemos de graça. Então, agora só nos resta, então, levar esse propósito, esse reino que virá para outras pessoas. Amém. Então, acho que tá bom por hoje. A gente deu uma introdução, né, Sim. do que aconteceu. É igual a pastora Helena Tanuri sempre diz assim, a linha da sua vida tem 100 níveis. A pessoa conhece 2 e acha que já conheceu sabe a tua tudo. vida toda. Não tem como. Assim, a gente tentou fazer uma súmula, né, uma súmula da nossa vida, assim, de forma bem rápida. Mas que Deus possa nos usar, tá? E que Deus possa trazer pessoas que estão vivendo isso, para que elas recebam uma palavra, para que o Cristo seja manifesto a elas, para que a palavra do reino entre no coração delas e que nós sejamos usados para isso. Eu vou terminar, então, agora o nosso bate-papo, e eu acho que o mais certo seria nós terminarmos com uma oração. Sim. Para que todas as pessoas que nos acompanharam recebam essa revelação de propósito, a revelação do Cristo, que o próprio Cristo possa ser revelado a você. Só mais uma coisa que eu queria dizer para as pessoas é que Deus não revoga propósito. Não. Como nós que iríamos devolver para Ele, Deus não revoga propósito. E nem dons. Se você tem um propósito, um chamado, você precisa cumprir. Um dom. Não existe você receber um dom e depois deixar de ter. Não existe. Você vê cantores que nasceram no gospel e vão para o mundo, eles não deixam de cantar bem porque foram para o mundo. Elas têm o dom que foi dado por Deus. Vão ser cobradas os dons, mas o dom está lá. Né? Então vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de nós dividirmos aqui um pedacinho da nossa história. Que o Senhor possa trazer pessoas para se conectarem com esse vídeo. Que pessoas sejam impactadas, ó Deus. E que possam entender o momento que elas passam, o deserto que elas estão passando, a situação adversa que elas estão passando. E que o Senhor, meu Deus, possa se manifestar. Que o Cristo seja manifesto a todas essas pessoas, ó Deus. E que algo novo comece a nascer. Que algo sobrenatural comece a nascer, meu Deus. Que possa revolucionar pessoas emocionalmente abatidas, pessoas emocionalmente impactadas, sejam curadas através dessa oração. Feridas no coração sejam fechadas agora, que perdão seja liberado agora, que pessoas consigam perdoar pessoas, porque o amor de Deus inunda o coração de cada um deles. Eu quero consagrar, apresentar esse programa diante de Ti. Nós entregamos ele, nós damos, meu Deus, esse trabalho, essa série de vídeos, esse movimento que nós estamos criando, essa narrativa que nós estamos criando, chamada de Violentados pela Religião. Eu entrego a Ti, Senhor.
as pessoas que virão através dele, as pessoas que serão curadas e abençoadas através disso, todas são do Senhor e para o Senhor. Nós não fazemos a obra do Senhor. A obra do Senhor, quem faz é o Senhor. Sim, Nós sim. contribuímos com o Senhor na tua obra. Eu entrego esse momento nas tuas santas mãos, te louvando e te agradecendo em nome de Cristo Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. É isso aí. Estamos chegando, então, aos momentos finais. Sim. Um beijo no coração de todos E vocês. temos Foi um muito ainda prazer. pra passar, Faremos né? muitos outros programas também, Sim. com outros temas. E que Deus possa abençoar Amém. a vida de todos. Pode se despedir. Quero dizer para vocês que eu sempre oro por pessoas que estão longe do seu propósito e que se você é essa pessoa, você está em nossas orações. E nós ainda vamos passar outras coisas, né? Experiências também para que vocês possam ter uma noção de como começar a sua jornada ao propósito. Amém. Que Deus abençoe Um a beijo. todos. Fiquem Tchau. com Até o Deus. nosso próximo encontro.